Bom dia, irmãos e irmãs. Mais uma vez nos reunimos nessa manhã para louvarmos ao nosso Deus, numa data muito especial. Hoje celebramos a Páscoa, a nossa libertação diante da opressão e diante das circunstâncias inconvenientes que Deus nos coloca. É um momento muito importante para a nossa comunidade, porque há um ano atrás nós estávamos inaugurando esse templo. Estávamos vivendo um momento muito especial, onde estávamos dedicando esta casa ao nosso Deus. E nessa manhã, ainda que distantes ainda, queremos novamente agradecer a Deus por tudo aquilo que Ele tem nos feito. E a nossa aclamação nesse dia é nesse sentido, quando nós podemos dizer que nesta manhã de Páscoa do Senhor, nós renovamos o nosso compromisso com o Deus que venceu a morte. Nós invocamos o Teu amor, a Tua graça e a Tua paz. Acolhe nossas vidas e as transforma em fonte de vida para os nossos irmãos. Nós fazemos essa aclamação em nome de Jesus, o nosso Senhor. Amém. Cristo já ressuscitou, aleluia, sobre a morte triunfou, aleluia, tudo consumado está, aleluia, salvação de graça dá, aleluia. Cristo sobre a cruz sofreu, aleluia, e por nós ali morreu, aleluia, mas agora vivo está, aleluia, para sempre reinará, aleluia. Gratos hinos hoje erguei, aleluia, a Jesus o grande Rei, aleluia, ressurgiu é vencedor, aleluia, toda a glória ao Redentor, aleluia. Irmãos e irmãs, agora eu quero convidá-los a abrir as suas Bíblias na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, para fazermos a leitura desse texto de alguns versículos. E eu gostaria que você acompanhasse comigo, primeiramente dos versículos de 3 a 7, que nos diz o seguinte. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, diz assim: antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, também segundo as Escrituras. E apareceu a Cefas e depois aos 12, depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora.
porém alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago e mais tarde por todos os apóstolos. Versículo 13. E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e é vã a nossa fé. Se somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que Ele ressuscitou a Cristo, o qual Ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam, porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dos que dormem, visto que a morte veio por um homem, mas também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. E o versículo 54 vai nos afirmar: e quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus, que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Essa é a certeza que nós temos, de que em Cristo nós temos a vitória, que a ressurreição de Jesus Cristo nos dá a vitória sobre a morte. É por isso que nós podemos cantar, como o próprio hino nos diz: da sepultura saiu, com triunfo e glória ressurgiu. Ressurgiu vencendo a morte e o seu poder. Pode agora a todos vida conceder. Vamos cantar o estribilho desse hino, acompanhando e declarando a nossa certeza de que Cristo ressurgiu e nos dá vida e vida em abundância. Eis morto Salvador da sepultura, mas com poder real ressuscitou. Da sepultura saiu, com triunfo e glória ressurgiu. Ressurgiu vencendo a morte e seu poder. Pode agora a todos vida conceder. Ressurgiu, ressurgiu, aleluia, ressurgiu. Oremos ao nosso Deus, adorando. Pai, nós queremos te louvar e te bendizer, te adorar pela tua santidade, te adorar pelo teu amor pelas nossas vidas, te adorar por tudo aquilo que o Senhor nos tem feito. Nós queremos te agradecer por toda a demonstração de carinho, por toda a demonstração de amor, de preocupação que o Senhor tem para conosco. Queremos te adorar, ó Pai, porque reconhecemos que se não fosse pela tua ação, nós nada seríamos.
E nesta manhã que comemoramos a Páscoa, nós queremos te agradecer por teu Filho Jesus, em nome de quem nós oramos. Amém. Quando nos reunimos como povo de Deus, além de adorarmos ao nosso Deus, nós precisamos também reconhecer a nossa pecaminosidade. E o nosso culto, nós dedicamos essa parte a confessarmos os nossos pecados. E nesse momento de Páscoa, nesse culto de Páscoa que estamos dedicando ao nosso Deus, existe uma confissão pascal que diz: Senhor, nessa celebração pascal, queremos colocar em Tuas mãos nossas vidas, pensamentos, desejos e ações. Confessamos que nem sempre vivemos, pensamos, desejamos ou agimos de acordo com os Teus desígnios de amor, de paz, de tolerância e de respeito por toda a criação. Por isso te pedimos, perdoa-nos e ajuda-nos a viver na alegria e no perdão da ressurreição. Com essas palavras, nós queremos nos colocar diante de Deus, pedindo perdão por tudo aquilo que deveríamos fazer e não fazemos, por tudo aquilo que nós não deveríamos fazer e realizamos, diante do nosso próximo, diante de nós mesmos e principalmente diante de Deus. Vamos nos prostrar agora, orarmos ao nosso Deus pedindo perdão, nos arrependendo, nos humilhando, para que Deus ouça a nossa oração. Devemos interceder pelo nosso país, pelos nossos irmãos da nossa igreja, intercedermos por aqueles que estão enfermos, por aqueles que estão passando por dificuldades, por lutas, provações. Interceda a Deus agora. Reconheça que é nosso papel como cristão nos preocuparmos não somente conosco, mas com o nosso próximo, servindo dessa forma com Deus. Curve a sua fronte agora, olhe silenciosamente, pedindo que Deus haja em nossas vidas, no nosso país, na nossa igreja, para que assim nós possamos ver a sua graça e a sua bondade agindo em nosso meio. Curve a sua fronte agora e ore silenciosamente. Pai, nesta manhã nos prostramos diante de Ti, colocando em Tuas mãos as nossas vidas, os nossos pensamentos, as nossas ações, os nossos desejos. Queremos nos colocar diante de Ti, ó Pai, reconhecidos que nem sempre vivemos, agimos, pensamos de acordo com o Teu querer e com a Tua vontade. Por isso, ó Pai, nós queremos Te pedir perdão. Perdão porque muitas vezes temos sido omissos no nosso papel como Teus filhos diante da sociedade em que nós vivemos. Temos sido omissos para com o nosso próximo, que muitas vezes tem necessidade de bens materiais e nós nos ausentamos em ajudá-lo. Perdoa-nos, ó Pai, e ajuda-nos a viver de uma forma plena que satisfaça o Teu querer. Tu sabes que passamos por momentos difíceis em nossa nação, no mundo, com essa pandemia, com essa enfermidade tão séria.
E nesse momento, ó Pai, nós queremos pedir que o Senhor haja com todo o poder, nos orientando, nos mostrando o Teu querer e a Tua vontade, que nós, como Teu povo, diante dessa circunstância, possamos demonstrar o Teu amor, mostrarmos que somente em Ti há solução para os problemas, ó Pai. Usa-nos como Teus instrumentos e ajuda-nos a viver de uma forma plena, na alegria do perdão que o Senhor nos concede, na certeza da ressurreição de Jesus Cristo e da ressurreição que nós teremos junto com Ele. Ó Pai, ajuda-nos. Nós nos prostramos diante de Ti, reconhecidos da nossa necessidade. E Te agradecemos porque as Tuas misericórdias se renovam a cada manhã. E porque a Tua fidelidade se faz presente a cada instante. Nós Te agradecemos, ó Pai, e fazemos essa oração totalmente dependentes de Ti, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. O Salmo 105 nos diz o seguinte: agradeçam a Deus, o Senhor, anunciem a sua grandeza e contem às nações as coisas que Ele fez. Cantem a Deus, louvores a Ele, falem dos seus atos maravilhosos. Tenham orgulho daquilo que o Santo Deus tem feito. E que fique alegre o coração de todos os que o adoram ao Senhor. Lembrem de tudo que Deus tem feito. Lembrem dos seus grandes e maravilhosos milagres. Aleluia! E é nessa intenção de nós lembrarmos, de nós agradecermos a Deus, que nós cantaremos hinos de louvor ao nosso Deus nesse instante. E ao mesmo tempo que estejamos cantando, nós também estaremos fazendo as nossas ofertas, consagrando os nossos dízimos ao Senhor, como fazemos todos os domingos. Talvez você não possa estar aqui conosco, com certeza, mas você pode fazer a sua transferência bancária, você pode fazer a sua contribuição fazendo o seu depósito no banco. A nossa conta é no Banco Bradesco, agência 0104, a conta corrente é 224589-2. O CNPJ da nossa igreja 03455-0001-45. Não deixe de fazer a sua contribuição. Nós continuamos a ter as nossas formas de despesas e nós necessitamos da sua ajuda, da sua contribuição e do seu dízimo. Faremos agora, iniciando o nosso louvor simbolicamente, a nossa contribuição. Louvemos ao nosso Deus. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto desse novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo, assim bem ajustado, totalmente ligado.
Irmãos, a instituição da Páscoa precedeu uma enorme quarentena de 40 anos. E ali eles não estavam celebrando ainda a libertação. Eles estavam celebrando uma grande esperança e a certeza de que Deus estava no controle de todas as coisas. Mesmo em momentos tão difíceis, é muito importante celebrarmos juntos, ainda que à distância, essa mensagem de que Deus está no controle e Ele pode nos libertar. Como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. E hoje, no dia de Páscoa, remete à vitória que Cristo teve sobre a morte. E isso nós também somos vitoriosos com Ele. Que o amor de Deus nos una cada vez mais, em espírito e em verdade. Uma excelente Páscoa a todos e o nosso abraço. Eu compus essa música há uns 40 anos, faz uns 30 que eu não pego no violão, então eu não sei como é que vai sair. E durante todo esse período eu guardei para mim, nunca mostrei para ninguém. Mas nesses últimos dias senti a vontade, necessidade de compartilhar com vocês. A letra está baseada em Apocalipse 21:4, o fim da história registrada na Bíblia, e fala de um mundo melhor, fala de esperança, um lugar perfeito criado por Deus. Dentro do contexto que a gente vive de Páscoa, em que a gente gostaria de estar abraçando todos, e ao mesmo tempo a gente tem que ficar recluso, talvez ela faça sentido para vocês, como tem feito para mim nesses últimos dias. E Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima, a morte já não existirá e o luto não mais haverá, não haverá mais pranto nem dor, porque as primeiras coisas são passadas. Boa Páscoa para vocês. Minha querida Igreja do Butantã, hoje, domingo da ressurreição, e por isso lembro com emoção quando eu fui a Israel e pude conhecer o sepulcro e o Gólgota. Hoje, aquele local é apenas para turismo, porque Jesus Cristo ressuscitou e Ele vive em nossos corações. Cristo vive, meus irmãos. Olá, espero que estejam todos bem. Eu queria desejar uma feliz Páscoa, que mesmo nesses momentos diferentes que a gente está vivendo, a gente possa lembrar do significado da Páscoa e saber que esse mesmo Jesus que morreu e ressuscitou está conosco todos os dias e cuida de todos nós. Estamos com muitas saudades, espero que a gente possa se encontrar muito em breve. Até lá. A mensagem desta manhã está baseada no livro de Êxodo, capítulo 12, dos versículos 21 a 28, que diz: Chamou, pois, Moisés todos os anciãos de Israel e lhes disse: Escolhei e tomai cordeiros segundo as vossas famílias e imolai a Páscoa. Tomai um molho de isopo, molhai-o no sangue que estiver na bacia e marcai a verga da porta e também as suas ombreiras com o sangue que estiver na bacia. Nenhum de vós saia da porta da sua casa até pela manhã, porque o Senhor passará para ferir os egípcios. Quando vir, porém, o sangue na verga da porta, em ambas as ombreiras, passará o Senhor àquela porta e não permitirá ao destruidor que entre em vossas casas para vos ferir. Guardai, pois, isto por estatuto para vós outros e também para vossos filhos para sempre. E uma vez dentro da terra que o Senhor vos dará, como tem dito, observai este rito. Quando os vossos filhos vos perguntarem: que rito é este? Vocês responderão: é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito,
quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo se inclinou e adorou. Então foram os filhos de Israel e fizeram isso, como o Senhor ordenara a Moisés e a Arão, assim fizeram. O texto de hoje de Êxodo nos fala a respeito da primeira Páscoa celebrada. Um momento totalmente difícil para o povo que se encontrava naquela época. A palavra Páscoa vem de um verbo que significa passar por cima. Dá uma ideia de livramento. Deus, literalmente, havia mandado um anjo destruidor passar por cima das casas dos israelitas, protegidas pelo sangue do Cordeiro Pascual, que fora imolada para o propósito de um livramento. Ao mesmo tempo que feria de morte as casas que não tinham a marca de sangue aspergida nos umbrais das casas, matava assim os primogênitos dos filhos dos egípcios. A Páscoa tem esse sentido. Diante desse episódio, nós encontramos algumas verdades importantes sobre ela instituídas por Deus. A primeira coisa que nós precisamos ter em mente é que a Páscoa, ela tem um centro a ser celebrado, e esse centro é o Cordeiro. Páscoa não é coelho, Páscoa não é chocolate, Páscoa é Cordeiro. Qual dos animais deve estar no centro da nossa comemoração nesse dia? Com certeza é o Cordeiro. João, em seu evangelho, vai dizer: no dia seguinte, viu João Batista a Jesus Cristo e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O sistema de sacrifícios estabelecidos por Deus no Velho Testamento preparou o terreno para a vinda de Jesus Cristo. O perfeito sacrifício que Deus providenciou como expiação pelos pecados do seu povo. O centro da Páscoa é o Cordeiro. Não é nenhum outro simbolismo, não é qualquer animal que seja. O centro da Páscoa é o Cordeiro. Mas a Páscoa também tem um sinal, que é o sangue. Deus mandou que o sangue fosse colocado em toda a porta onde houvesse uma família de hebreus. A marca do sangue do Cordeiro impediria a atuação do mal naquelas casas. E de fato, onde estava a marca do sangue, não houve morte nem destruição. Nós necessitamos da marca do sangue também em nossas vidas. 1 João capítulo 1, versículo 7, nos diz que o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. É no sangue de Cristo que nós encontramos o perdão dos nossos pecados. É por isso que a Páscoa também tem um sinal, que é o sangue. Sem sangue, nós não somos purificados nem perdoados. Um outro aspecto da Páscoa é que a Páscoa também tem uma razão, a razão da libertação. A celebração da Páscoa tornou-se uma recordação anual de como Deus havia libertado o seu povo da escravidão no Egito. Nós também tivemos o nosso dia de libertação, quando fomos salvos da morte espiritual e da escravidão do pecado. O mesmo Evangelho de João, no seu capítulo 8, versículo 36, nos mostra isso. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. A Páscoa tem que ter esse significado para nós, significado de libertação. Ela é a razão da nossa existência e do nosso relacionamento com Deus. A Páscoa também tem uma mensagem, tanto de vida como de morte. A Páscoa é uma mensagem de morte para aqueles que não se arrependem, para aqueles que permanecem no mau caminho. Mas ela também é uma mensagem de vida para aqueles que são remidos pelo sangue de Jesus. Apocalipse capítulo 22, versículo 14, nos diz que bem-aventurados são aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes seja dado assistência e o direito à árvore da vida,
e entrem na cidade pelas portas. A nossa oração é que você esteja debaixo do sangue do Cordeiro, Jesus Cristo, com a garantia da vida eterna através do seu sacrifício na cruz do Calvário. A Páscoa tem essa mensagem, uma mensagem de vida para aqueles que creem. E a Páscoa também tem um propósito, de ser um memorial de celebração. Nós não precisamos mais matar um cordeiro, porque Cristo é o cordeiro pascal que foi imolado. Não precisamos tomar o sangue de um cordeiro e colocar na porta, pois o sangue de Cristo nos salva uma vez por todas. Nós não precisamos comemorar a libertação do Egito, mas nós comemoramos a libertação do império das trevas. Paulo, na carta que escreve aos Colossenses, capítulo 1, versículos 13 e 14, nos diz: e ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos nossos pecados. Nós precisamos entender que em Jesus ocorre em nossas vidas uma nova Páscoa. E isso é a celebração da Santa Ceia. Porém, agora, não se trata apenas de sair de uma situação de escravidão imposta por um povo opressor. Jesus realiza um feito ainda mais extraordinário, a nova Páscoa, que é a passagem da morte para a vida eterna, a partir da ressurreição de Jesus Cristo. A nova Páscoa, ela é celebrada todas as vezes que nos reunimos para celebrar em memória de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele próprio instituiu a ceia dizendo: eis o meu corpo que é dado em favor de vós, fazei isto em memória de mim. Este é o meu sangue, o sangue da nova aliança, no sangue que é derramado em favor de vós, fazei isto em memória de mim. Jesus instituiu a Santa Ceia como um memorial de celebração. É por isso que a Páscoa para nós tem que ser um momento de celebração, um momento de alegria, pois é na Páscoa que nós celebramos a ressurreição, o sacrifício de Jesus Cristo que nos liberta. Eu gostaria de encerrar esta mensagem lembrando o texto de 1 Pedro, capítulo 1, versículos 18 a 21, que nos diz: e sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento, que os vossos pais vos legaram, mas vocês foram resgatados pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Jesus Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado nos fins do tempo, por amor de vós, que por meio dele tendes fé em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Celebremos a Páscoa, lembrando plenamente de que Jesus Cristo é a nossa Páscoa. Que Deus nos abençoe nesta manhã. E assim, amados e amadas, mais uma vez nós louvamos ao nosso Deus. Nesta manhã, nós que comemoramos a Páscoa, que Deus nos abençoe, que você lembre realmente em sua vida o verdadeiro sentido da Páscoa e que ela seja um momento efetivo na sua vida. E agora, que a bênção de Deus o Pai, a graça de Jesus Cristo e a sabedoria do Espírito Santo nos renove e nos transforme, trazendo-nos a beleza e a alegria nessa festa da ressurreição. Que a graça, o amor e a paz nos acompanhem hoje e sempre. Amém. Seja sempre
sempre para o melhor. Que o sol aqueça teu viver, que a chuva caia suave no teu lar, e até nos encontrarmos outra vez. Que Deus te segure nas suas mãos. Que Deus te segure nas suas mãos. Meus irmãos, terminamos aqui o nosso culto. Agora eu quero convidar você a continuar assistindo todas as nossas programações. A seguir, nós teremos a programação da Escola Dominical para as Crianças. Uma mensagem que será trazida específica para elas, falando a respeito do amor de Deus para as nossas crianças. E logo em seguida, teremos a nossa Escola Dominical, que será dirigida pelo nosso irmão presbítero Marcos Ribeiro, fazendo uma análise do Novo Testamento. Continue conosco e que nesse domingo a graça do nosso bom Deus esteja sobre a vida de todos e sobre nós permaneça para todos sempre. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, Deus é fiel. Ele nunca nos amparou e nunca irá nos amparar. Salmo 37, versículo 28. O mundo passa um momento muito difícil, afetando toda a população, principalmente na área da saúde e na área financeira, e com isso afetando a nossa igreja. Nossas obrigações continuam dia a dia e estão sendo pagas, como a energia, a água, salário, compras, nossos projetos sociais e o apoio aos missionários. E para isso contamos com a regularidade da sua contribuição financeira. Ela pode ser feita através de depósito bancário ou transferência, tipo DOC ou TED. E assim, Deus abençoe e muito obrigado.